Olá. O trabalho irá tratar das demonstrações contábeis da Ambev. Foi feito em dupla por Kaique Lopes e Marcos Antônio Gaspar. Os objetivos do trabalho serão analisar as demonstrações financeiras da Ambev. Todas as demonstrações foram retiradas do próprio site da empresa. Essa análise será por meio de índices e quocientes envolvendo liquidez, endividamento, rentabilidade, atividade de estrutura, capital de giro e solvência. Posteriormente, faremos uma análise da situação geral, os pontos fortes, pontos fracos e recomendações. Iniciamos então com a liquidez corrente. A liquidez corrente é definida pelo quociente de ativo circulante e passivo circulante e indica a capacidade de pagamento das obrigações no curto prazo. A Ambev apresentou uma liquidez corrente menor que 1 nos 2 anos. Teoricamente, não haveria disponibilidade suficiente para quitar as obrigações no curto prazo, e, portanto, a situação não foi muito favorável. No entanto, a gente acredita na capacidade de geração de caixa da empresa por ser uma empresa enorme e consolidada no mercado. Houve uma substancial melhora de 2014 para 2015, partindo de 0,66 para 0,78. Analisamos aqui agora a liquidez geral. A liquidez geral ela vai levar em conta as obrigações no longo prazo. Então, a gente vê desse quadro que houve uma piora na situação financeira de 2014 para 2015 no longo prazo, devido à preferência por endividamento no longo prazo. Bom, vamos falar agora de rentabilidade. Primeiramente, iremos analisar o quadro de ROA, que é retorno sobre ativo. A ROA basicamente é uma amostra percentual quão rentáveis são os ativos em termos de geração de lucro, ou seja, é uma medida de eficiência no uso de ativos. Desse quadro, a gente nota que houve uma piora nesse índice de 16% de 2014 para 13% em 2015. Temos aqui mais dois índices de rentabilidade. Primeiro, a margem de lucro, que considera a margem de lucro líquido sobre as vendas. Houve um declínio da lucratividade de 60% em 2014 para 56% em 2015. E abaixo temos o giro do ativo, que considera vendas total sobre ativo. Também houve uma piora de 27% em 2014 para 23% em 2015. Nota-se que houve um declínio das margens de rentabilidade no ano de 2014 para 2015. Os fatores que apontam para isso e podem explicar seriam a recessão econômica de 2015 e também o aumento da tributação de bebidas frias que prejudicou a empresa Ambev. Vamos fazer uma breve análise sobre endividamento. Houve um aumento na participação de capital de terceiros da empresa, ou seja, a empresa se endividou mais, e uma redução no capital próprio. Resumidamente, houve uma leve modificação na estrutura de capital da Ambev. Conforme slide anterior, embora a empresa tenha aumentado a participação de capital de terceiros e aumentado sua dívida, ela conseguiu manter as dívidas de curto prazo sob controle, priorizando os financiamentos de longo prazo. Na atividade, identificamos uma melhora no giro dos estoques e uma piora no prazo de recebimento de vendas, que foi de 49,72 dias em dezembro de 2014 para 59 dias em dezembro de 2015. A partir desses quadros, identificamos que o prazo médio de pagamento de compra é maior do que o ciclo operacional da empresa. Sendo assim, ela apresenta um ciclo de caixa de 39,61 dias, o que consideramos um ciclo de caixa bastante favorável.
Para a análise de solvência, calculamos o índice de Keynes. Observamos que o índice houve uma melhora, a empresa ela está em estado de solvência, tanto no ano de 2014 como no ano de 2015. Após a análise de todos os indicadores que citamos anteriormente, vamos para os pontos fortes da Ambev no período de 2014 e 2015. Os principais foram o crescimento do EBITDA, que considera o lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização, a melhora na liquidez corrente, né, que considera o pagamento das obrigações aí no curto prazo, a estabilização das dívidas de curto prazo, apresenta um ciclo de caixa favorável, ou seja, consegue ter uma margem para pagamento de fornecedores e uma melhora no índice de solvência da empresa. Chegamos então ao final do trabalho com os pontos fracos da Ambev e as nossas recomendações. A empresa apresentou uma liquidez corrente abaixo de 1, então nesse sentido a gente acredita que a empresa precisa melhorar a sua situação financeira no curto prazo, talvez optando por um maior endividamento no longo prazo. Houve um aumento do endividamento do capital de terceiros. Seria interessante a empresa diminuir esse endividamento e talvez aumentar a proporção capital próprio, alterando assim a sua estrutura de capital. E, por fim, houve uma diminuição dos indicadores de rentabilidade em decorrência da crise econômica. Esse é o momento que a empresa terá que se reestruturar economicamente e talvez diminuir os seus custos de produção. Finalizamos aqui o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.